Boa tarde a todos. Quero começar por agradecer a presença. Inicialmente não estava à espera de tanta gente, foi bom ver a sala cheia. Significa que estas questões de facto interessam e a muita gente. Portanto, o meu agradecimento é em nome do grupo de trabalho. Ora bem, o nosso estudo de facto foi sobre a exigência conceptual no ensino das ciências do 1º ao 9º ano de escolaridade. O nosso problema, aquilo que de facto nós quisemos saber foi qual é o nível de exigência conceptual nas ciências ao nível da escolaridade básica e em que medida diferentes documentos como os programas, as orientações curriculares, os manuais escolares e até os professores promoviam elevados níveis de exigência conceptual. Este era de facto o nosso problema de base. Este problema conduziu a algumas questões de investigação, que era conhecer então o quê? A exigência conceptual dos documentos do Ministério da Educação, como o programa, o documento das competências essenciais, as orientações curriculares. Conhecer a exigência conceptual dos manuais escolares que são instrumentos muito utilizados pelos professores e também investigar a exigência conceptual ao nível dos professores. E em que medida os professores respeitavam e recontextualizavam o discurso pedagógico oficial. Ainda tínhamos mais duas questões, uma mais relacionada então com a comparação. Fomos ver os manuais escolares, fomos ver os documentos e os professores, agora vamos comparar e ver em que medida é que estão em sintonia ou não. E uma última questão de investigação deste estudo está relacionada com as causas da continuidade ou descontinuidade. Íamos ver, não é? As causas dessa continuidade e descontinuidade entre os vários documentos e as consequências em relação ao desenvolvimento científico dos alunos. Fazendo uma síntese do estudo, portanto, nós tínhamos dois grandes contextos, o oficial, não é? De recontextualização oficial, muito relacionado com os documentos do Ministério, e o mais de recontextualização pedagógica, mais relacionado com a escola, com os professores. Portanto, discursos oficiais, um discurso pedagógico oficial, um discurso pedagógico mais recontextualizado. Os indicadores. Nós tivemos duas grandes dimensões neste estudo, o que e o como. O que é que se pede no ensino das ciências ao nível da educação básica e como é que ele é implementado. No que tivemos 3 indicadores: conhecimentos científicos, capacidades cognitivas gerais, capacidades investigativas. No como, 2 indicadores: a interdisciplinaridade, relacionado com o conhecimento científico. Como é que o conhecimento científico é relacionado? Será que se estabelecem interrelações entre o conhecimento científico de uma unidade e de outra unidade? Entre o conhecimento mais simples e o conhecimento mais complexo? Portanto, vamos ver estas questões da interdisciplinaridade que são muito relevantes para o nível de exigência. E a relação entre conhecimentos científicos e não científicos. Ver até que ponto o conhecimento científico tinha estatuto nos vários contextos e se também era integrado com o conhecimento não científico que muitas vezes as crianças trazem para a escola. Fomos analisar vários documentos. Começamos ainda a analisar a Constituição e a Lei de Bases. O discurso era demasiado abrangente, muito relacionado com a educação em geral e acabamos por não incluir esta análise no estudo. Mas fomos analisar o documento das competências essenciais, o documento das orientações curriculares e programas, os manuais escolares e as fichas de avaliação. Portanto, fomos fazer uma análise vertical em termos de contextos de documentos. Ora bem, eu já aqui falei várias vezes de exigência conceptual, mas ainda não esclareci o que é isto, a exigência conceptual. A exigência conceptual diz respeito aos níveis de complexidade, aos níveis de abstração promovidos em relação aos conhecimentos e em relação às capacidades cognitivas gerais e investigativas. Mas o nível de exigência conceptual também depende da forma como esse ensino, como a aprendizagem são implementados. Portanto, é este o conceito que nós, de facto, utilizamos neste estudo. Em síntese, antes de avançarmos para questões mais... Tivemos, então, as duas dimensões, os indicadores do que
capacidades cognitivas gerais, conhecimentos científicos, capacidades investigativas, e tivemos o como, a interdisciplinaridade e a relação entre conhecimentos científicos e não científicos. Neste último indicador subdividimos, vamos ver o estatuto, que estatuto é que cada um destes conhecimentos tem e que integração é que é feita entre estes dois domínios, o conhecimento científico e o não científico. Este era o nosso estudo. Depois adaptamos, com base, para de facto respondermos às questões de investigação e ao nosso problema, adaptamos alguns instrumentos de um grupo de trabalho que já se tem preocupado com estas questões da exigência conceptual. Adaptamos alguns instrumentos do grupo S, que de facto tem vários trabalhos neste domínio. Nesse instrumento, só assim para vocês ficarem com um pouco da ideia de como era o instrumento. Havia um instrumento por cada indicador, um instrumento para os conhecimentos científicos, um instrumento para as capacidades cognitivas gerais, um instrumento para cada um, portanto, destes indicadores. Cada instrumento tinha vários descritivos e tinha sempre 4 níveis. Ora bem, eu trago aqui um exemplo relacionado com as capacidades investigativas. Afinal, estamos numa conferência em que o grande título é o valor do ensino experimental. Ora bem, as capacidades investigativas são essenciais para o ensino experimental. Então trago aqui como exemplo uma parcela muito pequenina do instrumento e grau 1, o nível. Todos os instrumentos tinham 4 graus. Grau 1 era o mais simples, por exemplo, nas capacidades investigativas, observar, medir, divulgar. Um pouco mais complexas, comparar, identificar variáveis, registar, seriar. Grau 3, analisar, pesquisar, interpretar dados complexos e controlar variáveis. Um grau 4 já muito complexo, complexidade bastante elevada. Planificar experiências, resolver problemas. Portanto, com base nos instrumentos, o que é que nós fizemos? Fomos a cada um dos documentos e dividimos o documento por unidades de análise. Em cada uma das unidades de análise fomos categorizar como é que esta unidade de análise é em termos de conhecimentos, de capacidades, de interdisciplinaridade, relação entre conhecimento científico e não científico. De facto, pegamos nos documentos, subdividimos e fomos caracterizar. Relativamente às capacidades investigativas, só um exemplo de como fomos categorizar. Olha, temos aqui uma unidade de análise em que classificamos de grau 1 em relação às capacidades investigativas, porque apela à observação. Observação da diversidade do mundo microscópico, relacionando o seu conhecimento com a invenção do microscópio. Sugere-se a observação microscópica de observações. Capacidade investigativa que pede no trabalho experimental é observação. Neste também apela à observação ao microscópio de células, mas já pede para comparar células. Já é um trabalho com uma capacidade investigativa um pouco mais elevada. O 3 já pede para pesquisar, para interpretar dados, que relacionem despesas energéticas do organismo em diferentes condições físicas, e o grau 4 pede planificação. Portanto, foi só uma pequena amostra de como fomos analisar os diversos documentos. E agora vou começar a apresentar um pouco dos resultados. Nós temos resultados temos resultados por conteúdo, temos resultados por ano de escolaridade, temos resultados por indicador, mas aqui eu só vou apresentar os resultados totais do que e do como. Está bem? Depois, se vocês quiserem dados relativamente a outros aspectos, poderemos discutir no final. Vamos aos resultados do que. Ora bem, aqui neste documento, como é que estão organizados? Nós temos isto por documentos, o das competências essenciais relativamente ao primeiro ciclo, segundo e terceiro. Depois, as orientações curriculares de programa, também relativamente ao primeiro, segundo e terceiro. Depois, manuais escolares e fichas de avaliação. O grau 1, nível mais baixo, a azul, e, portanto, o código de cores. Ora bem, olhando para aqui, o que é que nós, numa primeira observação, podemos ver? Que, de facto, o grau 1 parece estar menos representado nas competências essenciais, no documento das competências essenciais. Portanto, parece um nível de exigência conceptual mais elevado. Vamos às orientações curriculares, começa a aumentar o grau 1. Vamos aos manuais escolares, aumenta o grau 1. Vamos às fichas de avaliação, o grau 1 ainda aumenta. Parece haver aqui, de facto, uma diminuição da exigência conceptual. Vamos por ciclos. Primeiro ciclo. De facto, há um aumento
de unidades de análise do grau mais baixo, à medida que passamos do documento das competências essenciais para as fichas de avaliação. Vamos ao segundo ciclo, o mesmo padrão. Vamos ao terceiro ciclo, o mesmo padrão. Portanto, à medida que nós avançamos nos vários documentos, vai diminuindo o nível de exigência conceptual. Bom, mas temos os outros níveis, o 2, o 3 e o 4. Vamos ao 4. Podemos ver que, de facto, o nível 4 até tem alguma representatividade, não será grande, mas é alguma representatividade, mas rapidamente decresce quando chegamos às orientações curriculares e ainda decresce quando chegamos aos manuais e às fichas de avaliação. E, se isolarmos os graus 4, o que é que nós conseguimos ver? De facto, uma diminuição, que até estão mais nos vários níveis, primeiro, segundo e terceiro ciclo, estão mais ou menos semelhantes, quando passamos para as orientações baixa, quando passamos para os manuais e para as fichas, ainda baixa mais. E baixa mais no primeiro e no segundo ciclo do que no terceiro. Está bem? O terceiro, mesmo assim, vai tendo um nível de... Não desce tanto o nível de graus 4. Ora bem, portanto, podemos ver aqui uma diminuição da exigência por documento e também vemos que isto acontece nos 3 ciclos do ensino básico. Relativamente ao que ainda vamos fazer outra coisa. Fomos cruzar o que tem conhecimentos e tem capacidades. Fomos cruzar estes dados. E nós temos as capacidades, a dimensão dos processos, as capacidades das mais simples para as mais complexas e temos os vários tipos de conhecimento factual, conceptual, procedimental, tão importante no trabalho experimental, e metacognitivo. Fomos ver em que células encaixavam mais as unidades de análise. Os resultados mostraram-nos o seguinte. Para esta célula, deixa-me só esclarecer, o primeiro resultado é sempre o primeiro ciclo, o segundo relativamente ao segundo ciclo e o terceiro resultado, o terceiro ciclo. Ora bem, nós vemos aqui uma representatividade muito grande. Grande parte das unidades de análise estão, de facto, neste quadrante. Está bem? E também verificamos que, relativamente a todos os ciclos, vai aumentando a percentagem. 83, 93, 95, 98. E, no segundo ciclo, a mesma coisa. Portanto, vai aumentando o número de unidades de análise deste quadrante. Portanto, grande parte dos documentos situa-se aqui em termos de conhecimentos e de capacidades. Vamos ao seguinte. Ainda temos alguma representatividade, mas, claro, muito menor. Vamos aos níveis seguintes e verificamos que quase não temos representatividade. Muito poucas unidades de análise se situam neste quadrante. Portanto, o conhecimento procedimental está quase esquecido. E aqui temos, outra vez, pouco representado o conhecimento procedimental. Mesmo assim, o documento que ainda vai apresentando algumas unidades de análise nestes quadrantes são o das competências essenciais e o das orientações curriculares. De facto, praticamente ausente nos manuais e nas fichas de avaliação. Ainda no que fomos ver que percentagem de capacidades investigativas tão importantes no trabalho experimental, que percentagens é que nós temos nos vários documentos. Primeiro ciclo, temos aqui as percentagens. Relativamente ao primeiro ciclo, conseguimos ver que, mesmo assim, as competências, as orientações curriculares e o manual de primeiro ciclo ainda são os que têm uma percentagem de competências essenciais relacionadas com o trabalho. Portanto, competências, investigativas, um pouco mais elevado. Não sendo muito grande, é um pouco mais elevado. No segundo ciclo, desce, de facto, o número de unidades de análise das capacidades investigativas e, mesmo assim, onde temos mais é no documento das competências essenciais. No terceiro ciclo ainda desce mais a percentagem de capacidades investigativas. De facto, onde temos um pouco mais é 13% no documento das orientações curriculares. E, portanto, de facto, não há uma grande representatividade. E a representatividade vai descendo do primeiro para o segundo e depois para o terceiro. Não podemos deixar de, ainda relativamente aos resultados do que, não podemos deixar de falar do trabalho experimental que encontramos. De facto, ficamos muito admiradas com a qualidade ou a falta dela do trabalho experimental. Eu trago aqui 2 ou 3 exemplos, mas podia trazer muitos mais, infelizmente poderia trazer muitos mais. Este é de um manual escolar que diz vamos experimentar. E o vamos experimentar está no estudo meio, esta ficha está no estudo meio, e é fazer maracas
recorrecos, adufes, ou seja, fazer instrumentos musicais. Provavelmente houve engano, devia ser para a expressão musical fazer uma banda de música, porque este trabalho experimental, o que é que estamos aqui a fazer? Qual foi o nosso problema? Que conhecimento científico é que nós estamos aqui a desenvolver? Temos variáveis, o que é que vamos estudar? Eu, de facto, não sei que trabalho experimental é este. Outro trabalho experimental, aqui já do outro ano de escolaridade. Uma ficha de avaliação em que se põe alguns grãos de milho em algodão umedecido e vamos observar. Não há qualquer pergunta, não há controle de variáveis. Ainda há pouco o professor David Claro falava da questão do controle de variáveis. Não há, só se observa. Nem sequer sabemos se chegam a germinar e se não chegam e porquê que chegam a germinar. Vamos a mais um exemplo, e agora relacionado com erros científicos. Um trabalho experimental em que é para chegar à conclusão que o alimento da planta vem através da raiz e que o alimento da planta são os sais minerais dissolvidos em água. Agora, não envolvendo o trabalho experimental, mas também detectamos várias falhas ao nível de erros científicos, particularmente no primeiro ciclo. No primeiro ciclo, de facto, a situação foi bastante preocupante. Tenho aqui um pequeno texto, um quadradinho, que só neste texto temos 4 ou 5 erros científicos e começamos logo pela primeira frase. Todas as plantas têm raiz, caule e folhas. Voltamos a ter outra vez a ideia de que é pela raiz que a planta se alimenta. E só as folhas respiram, embora não se perceba muito bem que respiração é esta, se é respiração celular, se é trocas gasosas, pronto. Só este quadradinho de primeiro ciclo. Ora bem, vamos ao como, ao total do como. Bom, temos aqui, em termos globais, a mancha azul está muito mais expressa. De qualquer maneira, temos um aspecto um pouco mais positivo. A mancha lilás do grau 4 está um bocadinho mais representada. De qualquer forma, também detectamos um aspecto semelhante ao anterior. É que o grau 1 aumenta à medida que os documentos vão avançando, portanto, aumenta das competências essenciais, orientações, manuais e fichas de avaliação, aumenta no primeiro ciclo, aumenta em relação ao segundo ciclo, um ligeiro decréscimo aqui nas fichas de avaliação dos professores e aumenta no terceiro ciclo, grau 1. Vamos isolar o grau 4. Desculpem, fui para trás e não era esse o objetivo. Vamos isolar o grau 4. Está muito mais representado, portanto, parece uma situação talvez menos dramática. Agora, voltamos a verificar um pouco um nível. O grau 4 está mais presente nas competências essenciais e menos presente nos outros documentos. A assinalar que o primeiro ciclo volta a estar com menos graus 4, portanto, o nível de exigência mais baixo. O terceiro ciclo é, em termos comparativos, em termos relativos, aquele que apresenta um nível ligeiramente superior, de uma forma geral, tanto no que até como no como. Portanto, sim, estou mesmo a acabar, já vou para a síntese. Se me pedirem uma síntese, uma vez que eu não tive a oportunidade de mostrar todos os resultados, se me pedirem uma síntese, eu destacava 3 domínios. Se me pedirem uma síntese por ciclos, eu diria o seguinte: no primeiro ciclo, maior valorização do como, mas é de todos o que tem menor exigência conceptual. Aspecto positivo, em termos relativos, é o que tem maior percentagem de capacidades investigativas relacionadas, como eu dizia há pouco, com o trabalho experimental. O terceiro ciclo valoriza muito o que, esquecendo um pouco o como, a importância do como. Aspecto positivo, maior exigência em termos relativos e menor percentagem de capacidades investigativas. O segundo ciclo está aqui, sem saber muito bem o que é que se faz do segundo ciclo. Uma das consultoras do projeto até dizia no outro dia, mas o que é que o segundo ciclo está aqui a fazer? Se for por documentos, aspecto mais positivo no das competências essenciais e nas orientações, a maior exigência conceptual, mas maior ambiguidade. Encontramos muitas unidades de análise com grandes temas, grandes chavões, que nos parece que os professores terão muita dificuldade em interpretar a utilidade, como transferir aquilo para a sua prática pedagógica. Se calhar é uma das razões porque os professores não vão tanto a estes documentos oficiais.
Nos manuais e nas fichas de avaliação, menor exigência, é um aspecto bastante negativo, mas nos manuais são aqueles que concretizam algumas atividades que, de facto, parecem ter alguma utilidade para o professor parece ver-lhes utilidade para a sua prática pedagógica. Finalizando, o último indicador, gostava de falar dos indicadores. Aquele mais positivo que nós encontramos neste estudo foi o do Estatuto, a relação entre conhecimentos científicos e não científicos. O Estatuto esteve sempre bastante elevado, mais nos anos de escolaridade do que noutros, mas foi bastante elevado. O Estatuto das Ciências, de facto, o valor dado às ciências estava presente. Por oposição, o indicador cuja exigência conceptual foi mais baixa de todos foi a relação entre conhecimentos científicos e não científicos, a integração. Completamente, não havia integração com o conhecimento que o aluno traz, integração com o conhecimento não científico. Quanto às questões de investigação, muito genericamente, penso que as 4 primeiras terão percebido a resposta, só gostava de falar um pouco das descontinuidades, porquê, as causas das descontinuidades e as consequências. Alguns estudos apoiam estas nossas interpretações. Uma das razões que pensamos para este nível de exigência conceptual é que a ideia generalizada de que no ensino básico não é necessário promover níveis elevados de conhecimentos científicos e de capacidades. Nem os alunos têm desenvolvimento intelectual e cognitivo capaz de lidar com informação complexa. Outra razão que pode estar aqui subjacente é a aprendizagem das ciências não tem sido considerada tão relevante como a aprendizagem da língua materna e da matemática. A ideia generalizada que para promover o sucesso de todos os alunos, nomeadamente aqueles que pertencem a grupos sociais desfavorecidos, se deve baixar o nível de complexidade e de abstração. E há estudos que mostram precisamente o contrário. Baixar o nível de exigência conceptual significa que nós estamos a não dar oportunidade aos alunos desfavorecidos de aceder a conhecimento e a capacidades de nível elevado. E os alunos de grupos sociais mais desfavorecidos, se não for a escola a dar-lhes este acesso, não têm outra forma de o adquirir. Uma outra razão, isto mais relacionado com os documentos oficiais. De facto, os documentos oficiais, muitas vezes, para serem construídos, dependem de muitos agentes, muitos processos, interesses, conflitos, e talvez, por vezes, possa criar documentos de menor qualidade. Por fim, de uma forma mais leve, mas não menos importante, gostava de destacar 2 ideias-chave no final do estudo. Claro que a educação básica e o ensino das ciências na educação básica não se resumem à exigência conceptual. Há muitas outras coisas, muitos outros estudos que seria muito importante desenvolver. De qualquer forma, a exigência conceptual é um indicador muito relevante para a qualidade de um ensino. E, portanto, 2 ideias-chave só para terminar. A não esquecer, baixar o nível de exigência conceptual prejudica os alunos e prejudica particularmente aqueles que pertencem a grupos sociais mais desfavorecidos, impedindo-os de acederem a conhecimentos e a capacidades essenciais na sua vida futura. E, por fim, permitindo algum abuso à Fundação, utilizando o símbolo das ciências, gostaria de referir que desenvolver a exigência conceptual é desenvolver cognitivamente os alunos, é estar a desenvolver e a prepará-los para o futuro. E fico por aqui.